Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jane Corrêa e hoje estarei conversando novamente com vocês sobre buscas nas bases de dados. Na última semana, conversamos sobre as buscas nas duas principais bases de dados em nível mundial, a Embase e a PubMed, e hoje daremos continuidade nessa oficina falando das duas outras bases, que são as bases de dados Lilacs e Cochrane, para completar aquela lista de 4 bases mandatórias para serem realizadas as buscas em nível mundial para revisões sistemáticas. E fazer uma breve apresentação, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Jânio Corrêa, sou graduado em fisioterapia pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Atualmente sou aluno de doutorado do curso de Ebiatria, do programa de pós-graduação em Ebiatria da Universidade de Pernambuco, onde tenho como orientador o professor Dr. Ricardo Freitas Dias, da Universidade de Pernambuco, e como co-orientadores o professor Mauro Barros, da Universidade de Pernambuco, e Diego Vasconcelos, da Universidade Católica da Austrália. Ainda participo, dentro do meu programa de doutorado, como membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Promoção da Saúde na Adolescência, o GEPSA, e atuo como colaborador da Cochrane Brasil, da Base de Dados Pedro e do Mendeley. Então, só para relembrar vocês sobre os conceitos da última oficina que ministramos, é muito importante que vocês, ao realizarem também as buscas nas bases de dados Lilacs e Cochrane, pensem no processo de realizar essas buscas em 4 etapas. Então, vocês precisam elaborar as 4 primeiras etapas para realizarem as buscas tal como vocês fizeram na última semana. Se vocês não praticaram ainda, é a oportunidade de praticar durante ao final dessa oficina, juntando as 4 bases de dados principais que explanaremos. Então, o nosso primeiro passo, ao pensar em realizar uma busca nas bases de dados, é a elaboração da pergunta de pesquisa. E essa pergunta de pesquisa, em revisões sistemáticas especificamente, precisa seguir uma estruturação prévia. Essa estruturação precisa estar de acordo com os acrônimos de pesquisa, ou estratégia, seja como você preferir denominar esse termo. Né? Quando eu falo de acrônimo ou estratégia, estou me referindo ao acrônimo PICO, ao acrônimo PECO. A estratégia é PICOS, né? Então, precisamos elaborar a nossa pergunta de pesquisa de acordo com essas estratégias. Na oficina anterior, eu abordei a utilização da estratégia PICO para a minha construção, né, da minha pergunta de pesquisa, e hoje também irei conduzir essa oficina da mesma forma, utilizando a estratégia PICO para a condução das buscas nas bases de dados Cochrane e Lilacs. Finalizado o processo de estruturação da pergunta de pesquisa de acordo com o acrônimo preferido, iremos realizar a busca dos descritores. E esse passo é muito importante. Tal como eu mostrei na última oficina, a busca dos descritores é que vai determinar quantos estudos você vai encontrar nas bases de dados e quão boa é sua estratégia de busca. E, por fim, no último passo, de fato, iremos realizar a busca nas bases de dados. Então, só para que vocês relembrem o problema de pesquisa, a pergunta de pesquisa que trabalhamos na última semana, né, eu trouxe aqui as mesmas imagens que eu trouxe na última semana, onde temos aqui uma ferramenta, uma técnica utilizada por atletas, né, que é a utilização das botas pneumáticas, que é esse aparelho que faz pressão intermitente nos membros, seja no membro inferior, seja no membro superior. E isso é uma ferramenta, uma técnica muito utilizada por atletas para fins de recuperação após o exercício. Então, vemos aqui, né, à esquerda, o atleta de basquete profissional dos Estados Unidos, o LeBron James, utilizando tal tecnologia. Temos aqui um atleta, provavelmente de CrossFit, também utilizando a mesma tecnologia. E vemos, na parte inferior, uma manchete de jornal falando que, de acordo com doutores e treinadores, a bota de compressão intermitente, né, é muito boa para a recuperação após o exercício de atletas. Então, será que realmente isso se dá, isso se prova por meio de evidências científicas?
tá? Então, essa nossa pergunta norteadora, que iremos conduzir as buscas nas bases de dados para ver se de fato possuem evidências que comprovam que o uso da bota pneumática favorece a recuperação de atletas após o exercício. Então, vamos pensar na seguinte situação, refrisar o que fizemos na última reunião, né? Vamos pensar que você é um pesquisador que conhece a utilização dessa ferramenta e você está cogitando realizar buscas nas bases de dados, verificando se a utilização dessas botas pneumáticas é eficaz de alguma forma para atletas, né? E ao pensar nisso, de fato, o pesquisador precisa provar por A mais B se de fato isso acontece. E uma das formas que os pesquisadores podem realizar, né, essa verificação é por meio de uma condução de uma revisão sistemática, né? E a revisão sistemática ela é precedida por buscas realizadas em base de dados. Refrisando para vocês, estudamos sobre a busca na base de dados PubMed, Embase, e hoje estudaremos sobre as buscas na base de dados Cochrane e Lilacs. Então, só para que a gente faça uma contextualização do nosso problema de pesquisa, né, da nossa pergunta de pesquisa, a nossa pergunta de pesquisa bem que poderia ser essa, né? O uso de bota pneumática é eficaz na recuperação física de atletas após o exercício? E pensando nessa pergunta de pesquisa, verificamos que ela encaixa perfeitamente utilizando o acrônimo PICO. Só para que a gente lembre qual foi a estratégia PICO que utilizamos, né? Utilizando essa pergunta de pesquisa, verificamos que nossa população de interesse são atletas, né? Atletas amadores ou profissionais. A intervenção que estamos cogitando pesquisar é a utilização de botas pneumáticas, né, ou bota pneumática. Eu, nessa estratégia de busca, não vou restringir na utilização de um comparador na minha estratégia PICO. Como comentado anteriormente, podemos utilizar desse recurso. Por vezes, ao realizarmos uma estratégia de busca para uma revisão sistemática, podemos sim deixar algum item do nosso acrônimo PICO sem completar, né? Como é o caso da minha estratégia de busca aqui, que não vai contar com o comparador. Isso é totalmente plausível. Jânio, eu posso realizar isso sem medo? Sim, caso você veja que isso pode ser executado na prática. Eu vi aqui, por exemplo, se eu não colocar um comparador, eu vou ter uma maior quantidade de artigos científicos, né, que pode utilizar outros comparadores no artigos científicos. Pode ser que venha massagem, pode ser que venha aquelas meias compressivas. Então, ao não especificar meu comparador, eu estou deixando claro para a base de dados que pode ser qualquer comparador frente à minha intervenção. E como desfecho, aqui na minha pergunta de pesquisa, nós temos a recuperação após o exercício, que é justamente o recovery que vimos na manchete de jornal no slide anterior. Então, para a gente unir esses componentes da nossa estratégia PICO, nós precisaremos recorrer aos operadores booleanos. Nós iremos utilizar na nossa estratégia de busca, nas bases de dados Lilacs e Cochrane, dois operadores booleanos em específico. Jânio, para que serve a utilização dos operadores booleanos? São eles que vai unir os termos encontrados no DEX, MESH. Então, iremos utilizar o operador booleano AND para encontrar os artigos científicos que tenham o assunto A e o assunto B. Então, na prática, como é que funciona a inserção desse operador booleano? Vamos pensar. A gente precisa interligar a nossa população de atleta com a minha intervenção e com o meu desfecho, correto? Perfeito. Quem vai interligar esses componentes da minha estratégia PICO vai ser justamente o operador booleano AND, perfeito? Então, o operador booleano AND vai ser inserido para encontrar os artigos científicos que têm a ocorrência simultânea entre os assuntos, que é justamente a interseção dos assuntos.
Então, a gente vai procurar nas bases de dados, né, artigos que contenham como população atletas e que os atletas precisam utilizar a bota pneumática e que eu quero buscar como desfecho ali a recuperação após o exercício. Então, justamente o operador booleano end entra no meio desses componentes da estratégia Pico para interligar os descritores. E quando utilizamos o operador booleano OR? Utilizamos entre os termos sinônimos, tá? Então, provavelmente a gente vai encontrar como descritores para a minha população atleta, atletas, ou seja, no singular e no plural. E para unir os termos sinônimos, utilizamos o recurso do operador booleano OR, porque ele encontra os documentos ou artigos científicos que contenham um assunto ou outro, ou seja, une os termos sinônimos, né? Tem um sentido de soma ou união. Feito? Então, seguindo a oficina anterior, né, o conceito apresentado na oficina anterior, que abordamos as bases de dados em Base e PubMed, hoje iremos conduzir as buscas nas bases de dados Lilacs e Cochrane, para concluir a lista de bases de dados mandatórias recomendada pela colaboração Cochrane. E mais para frente, iremos abordar os conceitos das bases de dados recomendadas pela literatura científica. O primeiro passo para realizar uma busca nas bases de dados, como vimos anteriormente, é a estruturação da minha pergunta de pesquisa. Em segundo lugar, a estruturação dessa pergunta de pesquisa sobre alguma estratégia ou acrônimo. Realizamos esse processo até aqui. E agora teremos que realizar buscas dos descritores que descrevem cada item da minha estratégia, que no caso da minha é a estratégia Pico. Então, a primeira busca que eu queria realizar, tá, dentro da base DEX e MESH, tá, é o termo referente à minha população, a população da minha pergunta de pesquisa. E o termo que mais se enquadra dentro da minha pergunta de pesquisa, que envolve atletas, né, de fato, é a inserção desse termo na base DEX. Então, eu irei realizar a busca por esse termo e, especificamente, na base de dados Lilacs, eu terei que copiar os termos que estão em negrito no idioma português, inglês e espanhol. E também os termos alternativos e o código hierárquico. A inserção desses termos copiados será feita no bloco de notas. Jânio, eu preciso copiar todo esse conteúdo? Precisa. O descritor em português, o descritor em inglês, o descritor em espanhol, os termos alternativos e o código hierárquico, tá? Vocês podem estar se perguntando, Jânio, para que serve o código hierárquico? O código hierárquico será copiado e colado em um bloco de notas, porque esse código vai seguir, né, em uma lógica descendente, né, uma busca mais aprofundada sobre esse respectivo tema. Como é que acontece isso na prática? Quando eu copio esse código hierárquico para o público de atletas, ele vai também buscar nas bases de dados as modalidades esportivas que esses atletas participam. Por exemplo, atletas de futsal, atletas de futebol, atletas de basquete. Então, na prática, inserimos esse código hierárquico na nossa estratégia de busca para ser uma busca mais ampla. E isso é muito bom em revisões sistemáticas, né? A gente faz uma busca mais ampla na literatura científica para tentar identificar todos os artigos científicos sobre aquele tema relacionado. Então, faremos o Ctrl+C, né, e Ctrl+V do descrito em português, inglês e espanhol, dos termos alternativos e código hierárquico, e realizaremos tal procedimento também para a nossa intervenção, copiando os termos em português, inglês e espanhol, os termos alternativos e o código hierárquico, e também para o meu desfecho, também copiando os mesmos componentes.
Jânio, como é que vai ficar no final o meu bloco de notas? Caso você esteja reproduzindo essa estratégia de busca, o seu bloco de notas precisa estar exatamente dessa forma, tá? Então, na primeira linha, né, na primeira seção, na verdade, teremos os descritores e o código hierárquico para a minha população. Então, temos aqui o termo principal, o termo em inglês, o termo em espanhol, os descritores alternativos e o código hierárquico. E o mesmo acontece aqui para o meu componente da minha intervenção e para o componente do desfecho. Então, ao final, no seu bloco de notas, precisa estar estruturado cada um dos componentes da sua estratégia PICO. Perfeito? Então, um processo que deveríamos realizar especificamente para a base de dados Lilacs, tá? Será fazer uma adaptação dentro do nosso bloco de notas. Essa adaptação realmente precisa ser seguida à risca para, de fato, não ter erros na sua estratégia de busca. Então, para cada termo buscado, lá já dentro do bloco de notas, tá? Você vai fazer a seguinte modificação. No descritor em português, que é o primeiro descritor, vocês irão deixar o termo entre aspas e previamente você vai digitar MH, dois pontos. O MH precisa estar em caixa alta, tá? Então, nosso termo, o descritor em português, precisa estar entre aspas e antes das aspas você precisa colocar em caixa alta. MH, dois pontos. Perfeito? No descritor em inglês, segue a mesma regra que aprendemos lá para as outras bases de dados. Sempre os termos compostos e os termos simples, para ser uma opção mais conservadora, tal como eu falei para vocês, né, deve estar entre parênteses. Tá? O mesmo acontece aqui para o meu descritor em espanhol, entre parênteses, porque é um termo composto por mais de uma palavra, perfeito, precisa estar entre parênteses. O termo alternativo, ou os termos alternativos, da mesma forma, entre parênteses. E os códigos hierárquicos, pessoal, também vai seguir a uma regra parecida, semelhante com o que acontece com o descritor em português. Você deve digitar antes de cada código hierárquico. Pode ver aqui, olha, para recuperação após o exercício, não tem somente um código hierárquico. Nós temos aqui, olha, 4 códigos hierárquicos. Então, antes do código hierárquico, vocês devem digitar MH em caixa alta, dois pontos, e ao final do código hierárquico, vocês devem colocar o símbolo de cifrão. E essa regra segue para todos os códigos hierárquicos disponíveis. Jânio, se eu quiser, eu posso pegar somente um código hierárquico? Não é recomendado, tá? Caso o termo que você esteja trabalhando ele contenha mais de um código hierárquico, você deve copiar, deve colar e realizar as respectivas alterações, né, nos respectivos termos. Então, ao final, como é que vai ficar aquela lista que eu mostrei anteriormente para vocês? Ela vai ficar com todas essas alterações. Então, na minha primeira linha de pesquisa, né, o hashtag 1, tal como eu comentei com vocês, o primeiro termo deve estar com MH maiúsculo, dois pontos, e o termo entre aspas. Tá? O descritor em inglês, espanhol e os sinônimos entre parênteses, certo? E o código hierárquico vem precedido do MH, dois pontos, e ao final deve estar com símbolo de cifrão. E realizaremos esse processo em todas as linhas de pesquisas, que são justamente os componentes da minha estratégia PICO. Perfeito? Feito isso, né, realizada essa pequena alteração, que vocês devem realizar com bastante cuidado, tá? Para que, de fato, vocês não errem nenhum termo, porque, consequentemente, isso vai dar algum probleminha na estratégia de busca de vocês. Ao realizar isso com cuidado, vocês passarão para o próximo passo, né, que de fato é a inserção
dos operadores booleanos. Jânio, a minha lista lá no bloco de notas vai estar em formato realmente de lista, né? Cada termo um embaixo do outro. E como é que eu faço para unir esses termos? Tal como realizamos na base de dados PubMed e em Base, tá? Os termos sinônimos. Quais são os termos sinônimos? Os termos parecidos, tá? Simplificando, os termos parecidos devem ser unidos com o operador booleano OR, tá? Então, vocês realizam aquela alteração prévia e entre os termos sinônimos, vocês digitam o operador booleano OR. E, realmente, vocês devem digitar dentro do bloco de notas esse operador. Sempre entre o operador OR, vocês devem inserir um espaço antes, tá? Clica na tecla de espaço e um espaço depois. Então, o operador booleano OR vai estar entre esses espaços. Vocês devem realizar o mesmo procedimento com a segunda linha de pesquisa, que aqui no meu caso é minha intervenção, e com a terceira linha de pesquisa, que no meu caso aqui é o desfecho. Jânio, quando é que eu vou utilizar o operador booleano AND? O operador booleano AND, como eu falei anteriormente para vocês, será utilizado para unir os componentes da minha estratégia Pico. Então, para unir os componentes de população, intervenção e desfecho, utilizaremos o operador booleano AND, como previsto aqui na minha linha de pesquisa 4. E aqui eu coloquei uma reflexão novamente para vocês. Para revisões sistemáticas, sempre optaremos por uma busca nas bases de dados mais ampla. Então, para executar uma pesquisa para uma revisão sistemática, somente eu utilizaria a minha linha de pesquisa 1 e 2. Eu estaria buscando artigos científicos que falassem de atletas que utilizam dispositivos de compressão pneumática intermitente, que são as botas compressivas, né? Então, para revisão sistemática, eu utilizaria essa segunda opção. Caso você esteja lidando com um cenário clínico, eu recomendo fortemente que vocês realizem, tá? Pesquisa nas bases de dados para responder alguma pergunta que seu paciente tiver, ou até mesmo para embasar a sua intervenção terapêutica. Então, para esses casos, caso você esteja assistindo essa aula para fins de busca de artigos científicos, para fins clínicos, eu recomendo fortemente que você seja bem específico ao realizar sua estratégia de busca. Então, é justamente esse primeiro exemplo, né? A união dos componentes da PICO, da minha população, intervenção e desfecho. Então, teremos artigos científicos que tem como tema atletas que utilizam botas de pressão intermitente e que a gente queira ver o resultado dessa intervenção frente à recuperação após o exercício, né? Então a gente está realmente sendo bem específico nessa estratégia de busca e provavelmente encontraremos também um menor volume de artigos científicos nas bases de dados. Jane, como é que eu faço isso na prática? Colocar essa estratégia de busca na base de dados Linux. Aqui está a interface da base de dados BVS. Na verdade, a gente vai encontrar Linux dentro do portal regional da BVS. Então, primeiramente, vocês precisarão acessar a BVS. E na aba de busca avançada da BVS, vocês irão inserir cada um dos componentes que elaboramos anteriormente. Então, ao final, vocês terão essa visão. No meu caso, eu irei realizar uma revisão sistemática. Então, eu terei essa visão aqui. Primeira linha, tá? Primeiro campo, com os termos relacionados a atletas. E a segunda linha, ou segundo campo, com os termos relacionados à minha intervenção. Tá? Que são os dispositivos de compreensão pneumática intermitente. Jânio, eu posso digitar a minha terceira linha, né? Hashtag 1, end, hashtag 2. No caso aqui da BVS, pessoal, é um pouquinho diferente quando comparado com a PubMed e a Embase. Ele já deixa disponível aqui essa ala
lateral, na lateral esquerda, com um operador booleano de união entre o campo 1 e campo 2. Então, vocês não precisam digitar. A própria base de dados vai pedir para que você informe o termo de união entre o primeiro e o segundo campo, que no caso é nosso operador booleano AND. Finalizado esse processo, vocês irão clicar em pesquisar e somente aqui na página de resultados nós teremos acesso aos resultados da base de dados Lilacs. O que acontece é que o portal regional virtual em saúde, né, que é a BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, desculpa, ele é um portal que reúne diversas bases de dados. Então, ao realizar a busca no BVS, a posteriori teremos que selecionar a base de dados que queremos verificar esses resultados. E por incrível que pareça, não temos resultados específicos para essa minha estratégia de busca na base de dados Lilacs. Qual é a única base de dados que possui resultados para essa estratégia de busca que eu acabei de fazer? Somente a base de dados Medline. Então, pessoal, ao realizar a busca, vocês chegarão nessa página de resultados e vocês terão que selecionar, caso esteja disponível a Lilacs, a opção Lilacs. E ao lado já vai mostrar a quantidade de artigos que vai ter na base de dados Lilacs. Nesse meu caso aqui só houve na Medline. Então, uma revisão sistemática, né, que eu estou conduzindo de forma fictícia, eu teria que relatar que na base de dados Lilacs não obteve-se nenhum resultado. Perfeito? Essa, de fato, é a conduta a ser realizada. Não foi encontrado nenhum artigo na base de dados Lilacs. Jânio, e caso eu encontre resultados para a base de dados Lilacs, o que é que eu devo fazer? Vocês devem, no caso, exportar os resultados provenientes da base de dados Lilacs, clicando nos seguintes comandos. Vocês irão clicar em exportar, que fica na lateral direita da página. Em seguida, ele vai abrir um pop-out, né, informando esse código de exportação, que é essa paginazinha que vocês estão vendo. Vocês deverão deixar selecionado RIS, tá, que é o formato que a maioria dos softwares de referenciação, os softwares de seleção dos estudos aceita. E em seguida, vocês irão clicar em todas as referências. Automaticamente, a base de dados já vai realizar um download do arquivo RIS para o seu computador, certo? Lembrando que nesse caso eu não encontrei nenhum artigo na base de dados Lilacs, mas esse procedimento deve ser feito para vocês que encontrarem resultados para suas estratégias de busca. Jânio, e com relação à base de dados Cochrane, como é que eu realizo a busca na base de dados Cochrane? A base de dados Cochrane parece ser tão difícil, Jânio, de ser realizado a busca. Eu já digo que não. É a base mais simples de ser realizada a busca nas bases de dados, tá? É a base com interface mais simplista de ser manipulada. Lembra lá da página do Dex e Mesh? Vocês terão que inicialmente copiar os descritores em inglês de cada um dos componentes da sua estratégia Pico. Então, vocês devem copiar, né, aí o componente respectivo para a população, intervenção e desfecho, que no meu caso aqui é atletas, é a bota pneumática e o recovery, né, ou recuperação pós-exercício. Vocês devem copiar e colar esse termo em um bloco de notas, tá, da forma que está, que no caso aqui é a parte que está em negrito, tá, negrito preto. Feito isso, na página de busca avançada da Cochrane Library, vocês deverão clicar nesse primeiro ícone. Tá vendo que está selecionado aqui na minha página Mesh, Medical Terms? Vocês devem selecionar esse mecanismo e aí vocês terão acesso, né, a inserir o seu respectivo termo de pesquisa. Então, eu, nesse caso, né, inseri o termo atleta, depois bota de pressão intermitente e, por fim, a recuperação pós-exercício.
Lembrando que não tem espaço para buscar 3 de uma só vez, tá? Para fins didáticos, eu coloquei um embaixo do outro, mas na página vai ter somente um espaço para que você insira esse respectivo termo. Automaticamente, quando selecionamos lá o termo em inglês da base Mesh, da base Dex Mesh, essa página da Cochrane, ela já vai estar pré-definida para encontrar esse termo automaticamente, porque é o termo Mesh, né? Como a base é Mesh Dex, a gente vai encontrar esse termo em inglês copiado anteriormente de forma automática. Em seguida, vocês deverão clicar em Lookup. Feito isso, vai ter uma parte na lateral direita que é justamente esses resultados de busca. Ele mostra aqui que foi encontrado 208 resultados para esse respectivo termo, tá? Onde vocês terão que clicar em adicionar para o Search Manager. Após vocês clicarem em adicionar para o Search Manager, vocês serão direcionados para uma aba independente, de forma automática, tá? Ao clicar nesse ícone, vocês já verão essa linhazinha já com esses termos aqui que você nem adicionou manualmente. Então, ele vai criar aqui uma linha de pesquisa de forma automática a partir do termo adicionado. Então, ele coloca aqui Desktop Mesh, atletas, em todos os produtos Mesh, de forma automática. Tá? Então, visualizamos aqui que para o público, para a população de atletas, tem cerca de 1.797 artigos na base de dados Cochrane. E assim, realizaremos tal procedimento também para os outros termos, né? Aqui para para minha intervenção, nós temos cerca de 208 artigos científicos, e para aqui o meu desfecho, que é a recuperação pós-exercício, nós temos 2 artigos científicos na base de dados Cochrane. Como é que a gente vai unir essas linhas de pesquisa? Tá? Com o operador booleano AND. Tá? Então, eu copiei aquela chave de busca que estava naquele campo que a Cochrane forneceu e colei aqui nesse slide. Tá? Então, temos lá na base a linha 1, 2 e 3, o campo 1, 2 e 3. E como é que realizaremos as buscas? Nós temos duas opções. Caso você esteja conduzindo uma busca para fins clínicos, vocês devem inserir os componentes necessários para formar um resultado mais específico, como, por exemplo, aqui a união entre população, intervenção e comparador. Tá? Que no caso é essa união vai gerar artigos que interligue atletas que utilizam botas pneumáticas e que tem como resultado o desfecho ali a recuperação pós-exercício. Só vai vir resultados, só vai vir artigos científicos relacionados a essa união. Mas para revisões sistemáticas, o que é que eu recomendo para vocês? Realizar uma busca mais ampla, que no meu caso aqui é a união da linha 1 e 2, que vai vir resultados relacionados a atletas que utilizam as botas de pressão pneumática, né? E somente. Né? Vai ser uma busca mais ampla, vai ter mais resultados relacionados essa pesquisa. Então, feita essa união com o operador booleano AND, né? Vocês aqui na base de dados Cochrane podem digitar, tá? Na terceira linha, ou quarta linha, vocês irão digitar hashtag 1, o operador booleano respectivo, hashtag 2, perfeito? E aí vai já ter uma chavezinha do lado para continuar, que no caso vai ter aqui na base de dados Cochrane 2 artigos científicos relacionados a essa minha temática. Para ter acesso a esses artigos científicos, basta clicar sobre o número respectivo de resultados, que no meu caso aqui são 2 resultados. Eu cliquei sobre esse respectivo ícone e aí já tive acesso à página que ilustra todos os resultados para a base de dados Cochrane. Jânio, qual é o próximo passo que eu devo realizar aqui na base de dados Cochrane? É exportar os resultados dela no formato RIS.
que é justamente o formato que a maioria dos softwares de referenciação e de seleção de artigos aceitam. Então, vocês devem clicar sobre o ícone selecionar todos, tá? Que é esse ícone aqui que está em lilás, selecionar todos. E após selecionar todos, que no caso aqui foram 2 artigos na minha busca, vocês devem clicar aqui em exportar citações selecionadas. Jânio, na minha busca na Cochrane gerou muitos resultados. O que, é que eu devo fazer? Muitas vezes já me deparei com isso, tá, pessoal? Essa página aqui que eu estou mostrando para vocês, ela comporta de forma pré-definida até 25 resultados, ou seja, 25 artigos científicos. Vocês devem, caso tenham mais resultados, aqui onde tem resultados por página, aumentar essa escala, que se eu não me engano vai até 100 artigos científicos. Perfeito? Caso você tenha mais de 100 artigos científicos, vocês deverão salvar os primeiros 100, depois salvar mais 100 até chegar o final dessa lista contida na Cochrane. Enfim, vocês devem clicar nesses casos que não tem muitos resultados, né, em selecionar todos de forma normal, clicar em exportar as referências, as citações selecionadas, e aqui vai abrir uma página, acho que ficou sem destaque, né, aqui, acho que foi algum efeito aplicado, mas os ícones que vocês deverão se atentar nessa próxima página é justamente esses que estão sendo mostrados, que já vem por pré-definição a seleção do formato RIS, tá? E posteriormente vocês deverão clicar em download. Clicou em download, ele já vai gerar um arquivo base para que você insira nos softwares de referenciação ou seleção de artigos. Esse é o processo que vocês devem realizar nas bases de dados Cochrane e Lilacs. Espero que tenha sido claro o que eu falei aqui e até logo. Muito obrigado.